Olá, empresárias! Sejam muito bem-vindas ao nosso último episódio da nossa primeira temporada do podcast de Cozinheira Empresária, receita que ninguém mostra, patrocinada pela Prefiro Delivery. E hoje, para encerrar com chave de ouro, eu trouxe aqui uma pessoa muito, muito especial para mim, para minha jornada, uma pessoa que é querida, que posso até chamá-la de amiga. Aline, proprietária da Sabor Saúde Sorocaba. Seja bem-vinda. Ai, Tawane, pra mim, assim, eu não tenho nem como dizer o como eu tô feliz de conhecer pessoalmente, porque afinal de contas, eu acho que a gente já estabeleceu uma amizade aí, já foi possível perceber um carinho e é recíproco tudo que você disse, porque pra mim, cada vez mais eu tenho a certeza de que estou com os profissionais certos pra Sabor Saúde. Ai, querida. Pessoal, eu queria trazer muito a Aline aqui, porque hoje eu entendo perfeitamente que a mente dessa mulher é, assim, extraordinária. E eu vou tentar e me esforçar ao máximo para extrair os melhores conteúdos que fizeram a Sabor Saúde Sorocaba hoje ser referência na sua região e ser uma empresa em constante crescimento. Vamos lá? Bora lá! Então, para a gente começar, eu quero fazer uma dinâmica de ping-pong. Eu vou te fazer algumas perguntas e você já me responde rapidamente a sua opinião, tá? Primeiramente, um prato do cardápio que você comeria todos os dias. Nossa, risoto de queijo meia cura com iscas de carne. Maravilha. Criar variedade ou manter o padrão dentro do cardápio? Olha, com certeza é manter o padrão. Congelada ou fresca? No meu caso, como é ultra congelado, ele é praticamente a mesma coisa do fresco. Uhum. Cliente fiel ou cliente novo? Então, o cliente fiel, ele é o que vai te trazer mais lucro. Mas lembrando que, na verdade, a fidelidade ela vai depender muito do que você consegue manter. Fazer com que mantenha o cliente sempre satisfeito e sempre conquistando ele todo dia, né? A conquista não pode ser uma vez só. A conquista tem que Sim. ser diária. Conquista diária, maravilha. Delivery ou retirada? Delivery, para quem pensa em expandir, delivery. Uhum. Bom, agora eu quero entender um pouco mais da tua história e eu vou te fazer algumas perguntas para a gente se aprofundar na jornada que fizeram hoje você ser quem você é, Uhum. a empresa ser o que ela é hoje. E aí eu queria entender lá no início, vamos voltar, quando tudo começou. Quais que foram ali os primeiros desafios que você enfrentou, Aline, que mais te marcaram, mas que fizeram total diferença para a empresa ser? Olha, Tawane, eu acho que a Sabor Saúde ela se resume em persistência e resiliência. Quando eu iniciei, ah, na verdade eu nem sabia cozinhar, mas eu entendia que existia uma lacuna assim no mercado, uma necessidade no mercado de oferecer refeições que fossem bem parecidas com as refeições do dia a dia, Uhum, aquela comida caseira mesmo, e que tivesse ao alcance na hora que você precisasse. Então uhum. eu entendi a necessidade no mercado, porque a Saber Saúde ela nasceu em 2013. Então foi em 2013. Eh, Foi fácil? Nem um pouco fácil. Mas é uma frase também que eu sempre uso. Eu não sabia que era impossível, fui lá e fiz. Eu amo essa Então, frase. é, então foi difícil, foi árduo, mas hoje eu tenho certeza absoluta que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque é uma realização, eu me sinto realizada todos os dias. Uma, porque eu sei que eu tô a cada dia melhorando o nosso processo, então o processo de melhoria contínua todos os dias dentro da minha cozinha, é, impactando pessoas o tempo todo, facilitando a rotina, prosperando a vida das pessoas que trabalham comigo, a minha vida se tornando cada vez mais próspera. E relatos assim absurdos. Gente, eu não tenho mais cliente, eu tenho muitos amigos, porque eu tenho clientes ali que estão comigo há 15 anos. Nossa, muito tempo, né? Então, sem dúvida, eu me sinto realizada. Me sinto realizada. Falando aí de dificuldade, eu acho que a maior dificuldade, o maior fator limitante que pode ter é a nossa crença mesmo, quando a gente tem uma crença limitante. Agora, dentro de mim, eu tinha muita certeza que daria certo. Então, eu fui correndo atrás. Eu falei, caramba, a comida, aprendi a cozinhar. Uhum. E
falei, eu vou fazer o básico bem feito. Boa. Então, o básico bem feito com os recursos que eu tinha. Quais eram os recursos? Praticamente nada, tá? Eu comecei numa cozinha de apartamento, com um freezer de uma geladeira, né? Um freezer pequenininho. Vendendo ali pelo Facebook, em grupos do Facebook, divulgando para um, divulgando para outro. E o que fez com que fosse dando resultado foi sempre a entrega, dar o melhor possível. Eu sempre entreguei o meu melhor, mesmo com as condições mínimas que eu tinha. Conforme as condições foram melhorando também a que entrega. você conseguiu entregar melhor ainda. Melhor ainda. Então é o processo de melhoria contínuo. Eu nunca estou satisfeita. Nunca estou satisfeita. Amei. Porque, inclusive, eu estava em um podcast esses dias e falaram pra mim, Tawane, você acha que o empresário hoje, que ele tem um canal previsível numa ferramenta X, e isso acaba trazendo um certo comodismo pra ele? Eu falo, eu não sei, porque eu trabalho com empresárias com um perfil igual você, Aline, que nunca estão satisfeitas. Então, nossa, que legal que esse canal me dá previsibilidade, que legal que esse canal já me traz esse valor X por mês. Mas eu não quero só isso. Eu quero mais. E no momento que eu tenho essa ambição, a minha ambição tem que ser semelhante à minha ação. E aí que a gente vai se moldando conforme o mercado para ir conquistando mais. E eu percebo que esse é um pensamento, é uma mentalidade, uma linha de raciocínio que você vem desde o princípio, mesmo quando tudo ainda era muito escasso, podemos dizer assim, até os dias de hoje. E é o que você tem de maior diferencial. Você também acredita que esse fator de pensar dessa forma auxilia hoje o crescimento da tua empresa? Nossa, sem dúvida, viu, Tawane? Eu percebo assim, ó, existe uma linha antes e depois, lógico, né? Porque eu comecei sem saber absolutamente nada. Então eu dei muita cabeçada, acabei errando muitas coisas, até por falta de ter mentores como você, que pudesse auxiliar e pudesse dizer aí quais os caminhos mais seguros para a gente poder fazer, enfim, para poder seguir. Mas hoje, algumas coisas que eu não faria. Eu achava que eu precisava ter um cardápio ilimitado. Então, assim, dentro de uma cozinha de apartamento, eu já estava lá com mais de 30 opções. Hoje eu percebo assim, para eu poder ter o meu crescimento, acabei de fazer uma redução no meu cardápio, no itens de pratos, na variedade de pratos. Porque eu falei, o que eu vou vender? Eu vou vender aquilo que o cliente quer comprar. Como é que eu consigo? Então, existem ferramentas que, lógico, vai ajudar. Através de ferramentas ali de gestão, eu consigo ver quais são os pratos mais vendidos e tudo mais. Então, a partir dali, falei, por que eu vou ficar colocando 1 bilhão de opções? Claro que sempre tem um ou outro que compra. Claro. Mas a questão é, quando você compreende que você é empresária, a primeira coisa que tem que ter na cabeça, você não está trabalhando, você está trabalhando para obter uma coisa só, lucro. Então, se é o lucro, a emoção muitas vezes tem que ficar de lado. Às vezes, naquela necessidade de agradar e de ser aceito, de agradar todo mundo, você acaba não conseguindo prosperar. E não conseguindo... inclusive, que um dos maiores prazeres que eu tenho é aumentar minha equipe. Só que se você fica tentando agradar todo mundo, você não consegue vender na quantidade necessária para você aumentar, para você crescer. E, consequentemente, você acaba não aumentando a sua equipe. Mas aumenta muita dor de cabeça, custos, enfim, uma série de outras coisas. E aí, quando a gente traz no aspecto pessoal, o que move hoje você, Aline, todos os dias acordar pela manhã e continuar com essa mesma ambição e determinação para alcançar esses resultados? É quando eu lembro da minha história. Todos os dias. Quando eu lembro, eu falo, caramba, o pior já passou. E eu acho, de verdade. Eu acho que a parte mais difícil eu já venci. Gente, eu comecei a cozinhar sem saber cozinhar. Eu comecei a vender refeição congelada sem nem saber como que era o processo de congelamento. Eu comecei a me infiltrar no mercado de alimentação saudável sem entender absolutamente nada. Mal sabia o que era carboidrato, o que era proteína. Eu também não sabia. Então,
assim, sabe, quando eu comecei tudo era mato, Uhum. né, eu sou de Sorocaba, lá em Sorocaba tinha um único concorrente, um único concorrente. Hoje tem mais empresa de congelado do que cachorro quente na cidade. De fast food, né? Sim, muito mais. Mas o que que faz com que a Sabor Saúde tenha se tornado referência? E hoje eu posso dizer tranquilamente, Uhum. seguramente, que é referência no ramo de alimentação congelada. Foi a nossa persistência e a nossa melhoria. Melhoria que os clientes percebem, tanto na refeição, como no atendimento, como no pós-venda. Então, é assim, ó. E o que me move todos os dias é isso, é perceber que deu certo. Eu quero que dê certo cada vez mais. Sim. E Aline, eu lembro uma vez que você trouxe pra mim uma experiência que você tem com os teus clientes e eu queria muito que você compartilhasse. Que foi mais ou menos assim, você trouxe pra mim que hoje você dá muito valor pros clientes críticos. Conta um pouquinho pra nós como que é esse teu pensamento. Ó, eu penso o seguinte: pessoas pra dizer, olha, pra falar coisas pra você, nossa, como que bom, pra poder falar coisas que vão te agradar, hã, não vai fazer com que você mude em nada. Então, eu aprecio muito o cliente que me critica. Lógico, a gente tem que saber, quem é essa pessoa que tá levando uma crítica pra você. Uhum. No meu caso, quando o cliente, toda a crítica que eu percebo que é um cliente que tem o meu perfil mesmo, o perfil dos clientes da Sabor Saúde, enfim, Ou é um eh cliente mais um antigo que tá cliente mais desde... Aham. antigo, às vezes nem é um cliente mais antigo, tá, Tawane, sendo bem sincera. Às vezes até um cliente novo, porém quando você percebe que ele tem aquele perfil mesmo do cliente que eu quero atingir, você percebe uma credibilidade, também vai um pouco do feeling, Uhum. eu sempre me atento a toda reclamação. E eu trato de uma maneira que assim, olha, as meninas falam, não é possível. Mas, Aline, quantas reclamações tiveram sobre tal coisa? Eu falo, não interessa quantas tiveram. A gente precisa tratar, se uma pessoa falou, eu não sou a dona da razão. Eu preciso Uhum. saber se realmente pode ter acontecido alguma coisa, ou se existe possibilidade da gente melhorar em algum quesito. Então, o que eu acho que fez com que a Sabor Saúde crescesse foi justamente isso. Sempre ouvir as críticas, sempre buscar investigar e trazer o resultado, e o cliente ele se sente muito participativo. Porque toda vez, quando eu dou o feedback, eu falo, olha, muito obrigado por você ter feito tal observação, melhoramos, eu quero que você observe, para você realmente reavaliar. Uhum. Então ele se sente inserido, se sente parte, ele se sente quase que Maravilha. um sócio da Saber Claro. Saúde, né? Então a gente pode trazer aí dois insights do que você acabou de trazer quando o cliente traz uma crítica. Primeiro, escutativa, absorver pontos de melhoria, Uhum. ter humildade em receber essa crítica a ponto de entender que há sim sempre espaço para melhorar, seja produto, seja atendimento, seja entrega ou qualquer ponto de contato com esse cliente que ele teve ali, aquela observação negativa. E o segundo passo é trazer esse cliente, fazer com que ele tenha um senso de pertencimento, Sim. de que ele está sendo ouvido, de que aquele ponto que ele trouxe vai ser sim acatado de uma maneira estratégica para que numa próxima experiência ele consiga ter mais resultado, mais qualidade naquilo que ele está comprando de vocês. E isso é perfeito, eu amei. E o que eu queria trazer também, porque eu percebo muito que a tua história ela tem vários momentos de tração. E quando eu falo tração, são aqueles pontos decisórios. E desde daquela decisão mínima de sair do apartamento e ir para um ponto. Né, desde uma decisão grande de sair do apartamento e ir para um ponto físico, até aquelas mínimas de trocar o freezer, a geladeira por um freezer, mesmo que ainda pequeno, e aí ir comprando as ferramentas, ir comprando os equipamentos aos poucos, fazendo contratação de novos funcionários. E aí eu queria que você trouxesse para mim, Aline, porque para quem não sabe, eu convivo com você. Quando a gente teve o nosso primeiro contato, você faturava 18 mil. E o nosso maior marco juntas é 100 mil de faturamento.
E eu tenho certeza absoluta que você teve vários momentos decisórios dentro dessa jornada dos 18 ao 100 que corroboraram para você alcançar esse resultado. E aí, se você puder listar para mim e trazer para quem está assistindo quais foram esses pontos de tração e quais insights você tem disso dentro da tua jornada. Bom, eu durmo e acordo pensando em Sabor Saúde. A todo momento, tudo que eu olho, qualquer lugar que eu vou, eu observo, eu penso em estratégia, não me conformo com aquilo. É aquilo lá, quando eu tava com 18 mil, eu achava que já tava muito melhor do que quando eu comecei, né? Já tava muito melhor. Mas eu sabia que era possível alcançar números muito melhores. O que eu fiz? Investi em tráfego pago, contratei uma coisa que para mim foi um divisor de águas, que eu sempre faço questão de repetir. Você e o Pedro foram assim sensacionais, porque vocês fizeram exatamente o que eu faço com os meus clientes. Vocês me entenderam para depois me atenderem. Então, isso foi muito perfeito. Eu passei toda a vontade, toda a garra que eu tinha, toda a persistência, todo o desejo de vencer, me comprometi, falei, olha, se a gente conseguir mais clientes, eu me comprometo a manter a qualidade, me comprometo a crescer, a me estruturar, e foi exatamente isso que aconteceu. Conforme ia entrando dinheiro no caixa, o que eu ia fazendo? Investindo lá dentro. Então, hoje, a minha cozinha, eu lembro muito bem quando eu contei para vocês a felicidade que eu estava quando eu comprei o ultra congelador. Nossa. Que para mim foi assim um marco, era o meu desejo de poder falar para o cliente, olha, o que tem de mais moderno no mercado eu trouxe para vocês, que é o processo de ultracongelamento, que depois que você descongela, não forma, enfim, não forma cristal de gelo, não fica água, não fica nada. Então, eu queria levar o quê para o cliente? Uma qualidade absurda, porque se tinha essa questão, às vezes muitos clientes falam, eu não gosto de comida congelada, porque solta água, parece que a comida não fica com aquele gosto de comida que acabou de ser feita. Falei, então a questão é essa? Ok, vamos lá. O que tem no mercado que pode melhorar? Que pode trazer esse resultado. Pode trazer resultado. Então, eu busquei melhoria no meu processo, estratégias de marketing, todo o dinheiro, reinvesti. Todo o lucro que entrava, parte desse lucro, eu investia lá dentro para poder ampliar, aumentar minha produção. E aquela coisa, aquela inquietude e muita fé, sabe, Tawane? Acho que eu não posso deixar de mencionar isso. Eu acho que a fé, ela move a gente e a gente é do tamanho dos nossos sonhos. Uhum. Então, se você sonhar pequeno, você vai ter resultados pequenos. Se você sonhar grande, também não adianta só sonhar. Você tem que sonhar e executar. Eu nunca tive medo do trabalho. E eu sempre soube que eu seria recompensada se eu tratasse todas as pessoas, todos os meus clientes com muito respeito, com muita honestidade. Então, o que eu faço todos os dias dentro da Sabor Saúde? É uma empresa muito honesta. Desde os produtos que a gente compra, são os melhores insumos. As meninas que trabalham lá comigo, é o maior salário que eu posso pagar. Hoje, elas ganham muito mais do que outras profissionais que trabalham na mesma área. Então, é isso. É você honrar o cliente, honrar a sua equipe de trabalho, honrar os seus fornecedores. E não tem como. Automaticamente, tudo isso vai prosperar, enfim, você vai ter o retorno. E não estou dizendo que é fácil, não é fácil. Mas se você tiver em mente, se você souber onde você quer chegar, você vai alcançar esse caminho. Uhum. Agora, quando você não sabe, qualquer caminho serve e se você se perde. Uhum. E Aline, para mim, hoje você é um grande exemplo de empresária que busca sempre mais. Uhum. E o que eu percebo hoje dentro do mercado é um certo comodismo em permanecer na zona de conforto pelo fator, poxa, o meu dia a dia já é muito puxado. Meu dia a dia na produção, no atendimento, em todas as áreas dentro do meu negócio já é muito puxado. Por que eu vou buscar mais? Por que eu vou buscar, eu sempre falo nas minhas lives, sarna para me coçar, se eu sei que o que eu já tenho hoje aqui já me traz uma escassez de tempo. Então, eu queria que você trouxesse para mim, Aline, o que faz você sempre estar buscando
mais informação, mais conhecimento, mais pessoas, mais inteligência para o teu negócio, sendo que hoje a tua operação, ela já suga de você boa parte do teu tempo. Então eu queria que a gente colocasse essas duas vertentes na balança. Mesmo tendo um tempo escasso, por que você busca mais? O que faz você ir atrás de mais, mesmo sendo fora da tua zona de conforto? Coisas extremamente novas que muitas vezes você traz pra gente. Tá, eu nem sei o que é isso aqui, mas eu quero entender e eu quero aplicar. E eu queria entender de onde vem a raiz desse pensamento, porque pra mim, na minha percepção, é isso o teu maior diferencial. A Saber Saúde, pra mim, é meu filho. E eu acho que um filho, você sempre vai investir o máximo que você puder, você vai se dedicar ao máximo que você puder. E por mais que você se canse num dia, eu já trabalhei mais de 18 horas na Saber Saúde. Lá no começo, levantava às 5 da manhã, às vezes era meia-noite e pouco eu ainda estava trabalhando. Era muito normal isso. Mas no dia seguinte, eu estava com pique novamente. Sabe por quê? É meu filho. Um filho que você quer alimentar, que você quer cuidar, que você quer que ele cresça, que ele se fortaleça. Ele precisa de muita atenção, ele precisa de muito empenho, de muita dedicação. E assim é um filho maravilhoso, porque ele só me dá bons retornos. E eu estou viva, eu estou viva. Então, eu estou viva, eu estou com saúde. Quanto mais eu me dedico a Saber Saúde, mais benefícios eu tenho para mim e para as pessoas que eu amo. Sim. Não tem como, não faz nem sentido não ser diferente. E essa inquietude que eu tenho, que às vezes eu sempre fico atrás da Tawane. Tawane, eu vi alguma coisa. Olha, eu não sei o que é e tal, mas eu ouvi dizer tal coisa. Ó, você que é novinha aí, você pesquisa, que eu sempre adoro falar isso também, né? Você que é novinha, porque... gente, eu sou de 80. Então, assim, pra mim eu tenho muitas limitações, né? O que pra vocês é muito mais simples, pra mim é um pouco mais complicado e tudo mais. Mas eu sou muito a favor de tudo que vem pra nos ajudar. Não tem essa coisa de, eu não quero nem saber como é que funciona, porque isso não é da minha época. Não, eu tô a fim de aprender, de entender, porque eu tô aqui, caramba, eu tô viva. Como que eu posso melhorar o meu processo? E assim, a gente se dedica e o retorno vem. E com essa dedicação, uma coisa que eu acho que é bem importante falar também, o que acontece? Eu aumento meu lucro, eu aumento minha receita. Como é que eu não vou me sentir motivada a entregar o meu melhor, a buscar soluções melhores? Como? Então é isso. Maravilhosa. Como que foi esse ponto de virada de cozinheira para empresária, Aline? Bom, já quando, na verdade, eu sou da área de comunicação, né? Como também brinco, 1912 eu trabalhava com comunicação. Que era bem diferente do que é hoje. Mas, então, quando eu comecei com a Saber Saúde, eu tinha aquela cabeça, assim, de, tipo, quero fazer tudo certinho, né? Não, marketing, porque eu já vinha da área de comunicação. Já sabia o impacto que aquilo trazia. Sim, mas daí eu precisava do quê, naquele primeiro momento? Picar uma cebola, descascar um alho, fritar uma carne. Entendeu? Estratégia, que B2B, eu precisava daquilo, do básico primeiro. Então, eu tive que, na verdade, a minha dificuldade teve que ser um passo de cada vez. Meio que, tipo, retroceder. Não seria um retroceder, mas iniciar do jeito certo. Eu tinha a consciência da importância do marketing, a consciência da importância dos departamentos, que eu já trabalhei em indústria. Então, eu sabia tudo como funcionava uma empresa. Mas eu presa, porque quando começa pequenininho, você é tudo. Você é a faxineira, você é a compradora, você é a que descasca a batata, você é a que faz a entrega, você é a que recebe. Enfim, eu tive que aprender a fazer tudo do dia pra noite. Do dia pra noite, eu tive que aprender a fazer tudo. Porque antes eu conhecia muito sobre marketing. E amava, como eu amo. É muito legal. Mas houve um momento que eu tive que deixar um pouquinho de lado para poder me envolver totalmente no operacional. Só que daí que entra também uma questão que é muito importante, porque às vezes você se envolve tanto no operacional e você fica ali naquela de apagar um incêndio, porque no operacional todo dia tem coisa Com certeza acontecendo. E você desenvolve um certo
Isso é bem complicado, que eu acho que é bem coisa de mãe, achando que só você sabe cuidar do seu filho. E não é assim que as coisas funcionam. Para você crescer, você precisa delegar, você precisa confiar, você precisa treinar. E provavelmente aquela outra pessoa não vai executar 100% como você executaria. Óbvio. Mas pode ser que ela execute melhor do que você. Uhum. Ou pode ser que ela execute não seja o 100% como você, mas algo que ok, que esteja dentro do que é Claro. aceitável para a empresa. Que traz resultado. Traz Não resultado. necessariamente o processo que funciona para você vai funcionar para o teu colaborador e o foco precisa ser no resultado. Exato. Talvez esse processo de descascar batata para mim funcione, mas para fulana ela rende muito melhor com a faquinha, porque ela tá mais habituada, é um processo que para ela é comum e ela consegue ter um resultado muito melhor do que eu entrego. Então, entender as peculiaridades de cada colaborador é muito importante e perceber qual processo implementar para cada colaborador. Então, a cozinheira ela rende melhor nesse formato. Pronto, padronizamos. A pessoa que faz o atendimento, ela entende melhor com essa ferramenta. Ela traz mais resultado quando eu trago isso para ela, quando eu faço isso. Então, ter esse feeling, igual você trouxe, de ir percebendo os perfis de colaborador que você tem na sua empresa e focando no resultado, eu preciso que essa pessoa traga esse desempenho. Exato. Então, o que eu preciso trazer para ela? Qual ferramenta? Qual conhecimento? Qual direcionamento eu preciso trazer? E a gente teve muito recentemente a implementação de um processo comercial com uma colaboradora sua, que não sei se ainda ela é estagiária lá, que está trazendo ótimos resultados, né? Eu acompanho ali pelo nosso grupo da TP 360 e percebo a ambição dela em estar sempre trazendo coisas novas e a felicidade de mostrar trabalho. Aline, olha isso, Evelyn, olha isso, tal, olha isso, a gente tá fazendo isso, e como que tá, e como eu posso melhorar. Poxa, talvez um processo padrão, fechado, limitado, não traria tanta desenvoltura por parte dela. Então, isso foi, de alguma forma, feeling seu de entender, olha, essa profissional, ela quer isso de mim. Vou entregar para ver até onde ela vai, e ela trouxe bons resultados. Sim, eu acho que assim, ó, tem que partir uma coisa que é essencial para que tudo dê certo, qualquer que seja o relacionamento, é a confiança. A gente tem que confiar, primeiro. O que eu fiz? Como eu passei, como a empresa é minha, né? Eu tive que passar por todos os departamentos. Hoje eu sei tudo sobre tudo, cada detalhe de lá eu sei. É muito importante, é essencial, porque daí você consegue delegar do jeito certo e você consegue, inclusive, dizer o que é aceitável e o que não é aceitável, né? Ok, bacana. O que é Esse possível, é um o ponto. que não é possível. Exato. Com o olhar de empresária, você consegue, como você já esteve em todos os departamentos, com o olhar de empresária, você consegue buscar ferramentas no mercado ou maquinário do mercado que possa otimizar ou que possa diminuir um pouco o trabalho da sua operação. Então, por exemplo, a gente citou a batata, descascar a batata. Comecei assim mesmo, descascando na faca. Depois eu descobri que tinha um descascador. Que, imagina, eu nunca cozinhei, então nem sabia que existia isso. Falei, ó, que legal, bacana isso aqui. Mais rápido. Mais rápido. Hoje, graças a Deus e graças ao empenho, os resultados que a gente tem, eu consegui comprar uma máquina, um descascador de batata. Descasca lá, 20 quilos em 3 minutos. O que eu ganho com isso? Ah, mas tem as meninas, você contrata as meninas, por que elas não descascam? Gente, é um facilitador. Eu consigo aumentar a minha produção, consigo tornar o trabalho delas mais leve. Elas ficam extremamente felizes, porque eu consigo fazer, que eu acho que é também uma missão, que é toda pessoa que trabalha comigo, eu tento contribuir para o crescimento dela. Então, as minhas cozinheiras não são só... Eu não quero que elas sejam executoras. Pegue lá uma ficha técnica e execute sem pensar. Não. Igual um robô. Eu proponho para elas pensar, questionar. Eu vou explicando, eu vou dando oportunidade para elas. O que você acha? O que você sugere? Você tem alguma outra sugestão? Porque a gente está fazendo assim, tal. Você entendeu por que a gente está fazendo tal? Então, é sempre aquele estímulo para que elas consigam pensar até fora da caixa. E isso é muito legal. Ótimo. Isso é muito legal. Com a Nathalie foi a mesma coisa. A Nathalie, eu falei para ela, olha, você resolveu estudar marketing, fazer marketing? Ótimo, eu acho que você tem veia para isso. Vou te dar as ferramentas. Tem uma agência,
tem um programa, um cronograma que eles passam já para você, tem toda uma equipe, todo um suporte. O que eu espero de você? Que você dê o seu melhor. Você dando o seu melhor para Sabor Saúde hoje, você vai ter a recompensa tanto na Sabor Saúde como na sua vida. Você tá com os melhores. Sabe o que eu tô entregando para você? Os melhores profissionais do mercado, os especialistas do mercado, eu estou entregando nas suas mãos para que você tenha acesso direto com eles. E isso eu acho que foi tão motivador para ela que ela trabalha. Ela não tem dúvidas de que ela está no mercado, na área certa. Ela está gostando demais do curso dela. No começo ela estava um pouco assim, mas aí de estar trabalhando com vocês, vendo, eu mostrando o tempo todo o resultado que está trazendo. Então, isso para mim também é muito. Eu não vem um resultado financeiro, né? Mas é um resultado emocional muito grande para mim. Você tá moldando uma profissional. E Que vai uma vida, um levar. ser humano. Exato, que vai levar esses ensinamentos para Para nossa sempre. vida. Aham. Para sempre. Então, eu acho que é isso. Tem valor em tudo. O valor não pode ser só na venda. O valor, ele é muito mais. É impactar vidas, impactar histórias. Enfim, é tudo isso. Perfeito. E eu gostaria de voltar lá na batata, Ah, porque existe uma linha de raciocínio que eu sigo, assim, como empresária, e que todos os dias ele vem se fortalecendo, que é, tudo no nosso negócio, nós precisamos ter essa ambição de crescimento e nós precisamos seguir esse processo para que lá no final a gente consiga, de fato, ter um resultado positivo, que é basicamente, quando a gente está iniciando, a gente inicia com aquilo que a gente tem e a gente vai validando o que tá dando certo, o que não tá dando certo e com os recursos que a gente tem. No momento que a gente percebe que aquilo ali tá dando certo, eu vou e profissionalizo. No que eu profissionalizo, eu entendo se aquilo é plausível de ser escalado. Quando eu trago profissionalizo, eu posso trazer ou pessoas ou ferramentas. Então, eu vou trazer um exemplo aqui que vai ficar mais claro. Então, você iniciou fazendo as batatas, descascando com a faquinha. Pronto, consegui o resultado que eu queria com a faquinha. Aí eu entendi que como descascador seria mais eficiente. Aí você fez o quê? Você profissionalizou. Você comprou um descascador mais profissional do que a faquinha, otimizou o seu tempo. Depois você entendeu que você precisaria de mais pessoas. Você contratou pessoas e colocou o descascador. Depois você entendeu que você poderia ir além. Não colocar mais pessoas, mas colocar um equipamento. E aonde eu percebo que muitas pessoas erram? Não entendem esse processo de que você precisa passar por esse passo a passo. Então, você inicia com o que você tem, você coloca posterior algo melhor para otimizar o seu tempo, mas nem sempre melhor é o mais top do mercado naquele momento, é o melhor para ser melhor do ponto que você está. Não o melhor comparado com o que a Aline tem ou que a fulana tem, mas o que eu tenho, o que eu posso melhorar. Então, ter essa humildade de entender. E ir escalando de maneira inteligente. Poxa, você poderia colocar mais 2 pessoas hoje dentro da tua cozinha para trazer o mesmo resultado que o descascador traz. Mas você pensou um pouco além e entendeu que o equipamento seria melhor para aquele momento. E o que eu percebo nas empresárias hoje é essa preguiça em pensar. Então, olhar para essa operação e fazer o que está mais fácil, e quando eu falo mais fácil é o que a coleguinha disse, não, mas faz aqui, faz assim. Não, olha para o seu próprio umbigo, entende o que você tem hoje, da onde você está partindo e seja o melhor que você pode ser. E aí você vai escalando conforme o seu crescimento e não o crescimento alheio. E claro, é importante você se conectar com outros empresários para você também absorvendo. Poxa, a Aline tem olha quanto know-how de mercado, com tempo de mercado, com faturamento grande. O que a Aline já fez? Quais que foram os processos que ela passou para chegar nesse resultado? Eu absorvo aquele conhecimento, mas na hora de eu aplicar para mim, eu não olho o que a Aline tem hoje, porque não é compatível com o meu resultado. Eu olho para o que eu tenho e eu entendo o que eu posso aplicar e aí, de fato, eu implemento. Então, precisa ter, e eu
percebo muito isso em você, Aline. Percebo essa humildade de entender o que eu posso fazer de melhor para mim, no faturamento que eu tenho, no momento que eu estou de negócio, mas sempre buscando entender mais para que no momento que o mais chegar, você saber os caminhos possíveis Uhum. para você escalar. Exato, então, resumidamente aí, o que que é isso? É você estar atento o tempo todo. Não é porque eu ainda não estou apta, ainda não tenho condições financeiras, que eu não vou ter informação. A informação ela é sempre válida. Então, eu estou sempre ali de olho. Às vezes, eu não estou preparada financeiramente para aquele passo. Uhum. Com o que eu tenho, eu dou o meu melhor, mas eu estou sempre ali observando. Opa, o que que tem no mercado? Como que poderia tornar esse trabalho mais simples? Que tipo de coisa tem? Ah, tá, mas custa tanto. Não é o momento. Mas você já coloca ali na sua cabeça. Já cria-se uma ambição. Um dia eu quero ter tal coisa. E como que eu faço para alcançar tal coisa? É dando o meu melhor com o que eu tenho hoje. Eu acho que o principal aí, Tawane, é o seguinte: a gente precisa viver o hoje. O Uhum. hoje, você tem que dar o seu melhor aqui e agora. Você dando o seu melhor aqui e agora, vai ter uma reservinha para amanhã, um lucrinho que vai sobrar para amanhã. Daí você dá o seu melhor e mais um pouquinho. E assim vai. Não dá para ser do dia para noite. Eu falo, eu agradeço a Deus todos os dias, porque se vocês quando eu comecei a trabalhar com vocês, se imediatamente o meu faturamento tivesse saído de 18 e tivesse batido em 100 mil no mês seguinte, sabe o que teria acontecido comigo? Eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Eu não estava preparada para isso. Então, tudo é um processo. A gente precisa entender o processo, viver esse processo, mas não ficar ali, ó, aceitar aquilo ali, aquele momento que você tá, como se fosse, ó, alcancei o máximo e é isso aqui, tá bom. Não. É ter essa coisinha de tipo, eu quero melhorar. É o processo de melhoria contínua. Nada é tão bom que não possa ser melhorado. Nada é tão bom. Hoje, sem dúvida, eu tô vivendo assim, eu acho que para Sabor Saúde é o melhor momento. Mas eu quero mais? Sem dúvida. Sempre. Sem dúvida. E o que que eu já estou fazendo? Olhando quais outras coisas que eu posso trazer. Eu ainda não estou preparada financeiramente, mas eu já sei quais coisas eu preciso. E eu já estou fazendo o quê? Planejando para alcançar essas outras coisas. Esse meu próximo passo. Então é tudo degrau por degrau. Uhum. Perfeito. É isso. Perfeito. Bom, agora eu queria que você compartilhasse alguns segredos do teu Sim. crescimento. E pra gente começar, eu queria perguntar um erro que custou muito caro pra você e que você não repete mais. O maior erro aí foi dizer sim para todos os clientes. Então vinha eu sou celíaco. Ah, não, que eu vou dar um jeito de fazer. Ah, eu sou vegetariano. Não, eu não gosto de salsinha. Não, eu vou fazer o prato sem salsinha. Não dá. Se o seu desejo é faturar e crescer, você precisa colocar ali, ver que tipo de serviço você quer fazer, que tipo de público você quer atender, e pensar em produção, produtividade. Eu enxuguei meu cardápio. Hoje eu já tive 60 opções. Hoje eu tô com 27 opções. Assim, enxuguei pra caramba. E eu sempre faço o quê com a Nathalie? Vou falando, o cliente tá reclamando? Não, não, porque a gente precisa ter o ouvido atento também. Foi um teste. Eu não sou a dona da razão, mas eu faço os experimentos. O tempo todo eu estou experimentando. Aquilo que dá certo eu valido. Você também tem que ter um time. Assim, você tem que ter aquele feeling, tem que ser empresário, mas tem que viver isso, tem que curtir mesmo, pra ficar atento o tempo todo. Pra ver. Porque às vezes você toma uma decisão achando que vai dar um resultado e não dá. Mas você tem que ser rápido pra mudar daí, né? Então eu fiz isso. Do dia pra noite eu reduzi 27 pratos. Falei, não, não, opa, chega. Eu preciso facilitar minha operação. Eu preciso vender aquilo que o cliente está disposto e comprando assim com mais facilidade, né? É isso que eu vou fazer. Reduzir, sinceramente, só tive benefício. O meu custo diminuiu, porque eu tinha muitos insumos diferentes. Hoje eu estou comprando menos insumos em maior quantidade. Então eu consigo o poder de negociação. Para a cozinha, facilitou muito, não tem nem o que falar. Uma coisa é você ter que fazer 5, 6 receitas no dia. Outra coisa é você ter que fazer 2 receitas no dia.
Aumentou a produção, a produtividade. Então, antes eu fazia 200 pratos com 5 receitas diferentes. Hoje eu consigo fazer 300, 400 pratos com 2 receitas. E as vendas, perfeitas. Não houve impacto. Então, válido? Válido. Pode, quem está assistindo aí, pode colocar. Tenha essa consciência. Você não precisa fazer tudo que o cliente pede. Maravilha. O investimento mais inteligente que você fez até hoje? O mais inteligente, que me deu mais retorno, Tawane e Pedro. Não tenho dúvidas. Gente, não tenho dúvida. Se alguém tem alguma dúvida, pelo amor de Deus, não tem. Esse é o primeiro, é imbatível, imbatível. Porque desde que a gente tá junto aí, ó, eu já cresci, a Sabor Saúde cresceu mais de 300%. Então, assim, desconheço algum outro lugar que vai te dar um retorno como esse. Não tem. E isso, então, falando de vocês, e o outro grande investimento que eu fiz, que também foi fabuloso para mim, é o ultracongelador. São as duas coisas que eu falo com certeza, se eu pudesse aconselhar, é isso. No primeiro, para você ter o ultracongelador, contrata primeiro a Tawane. Foi o que eu fiz. A estratégia que trouxe, agora trazendo mais na vertente comercial, mais recompra. Estratégia que trouxe mais recompra. Eu acabei de fazer uma agora, que tão simples, mas eu ficava com aquele medo. Ó, pra você ver, né? Apesar de 15 anos aí de mercado. O medo ele é um limitador, né? Exato. A gente tem alguns medos. Eu sempre ouvia milhões de vezes muita gente falando, grandes profissionais falando, olha, essa questão do embute aí a taxa de entrega no seu produto para você oferecer a entrega. Porque assim, gente, todo mundo é adulto, não existe almoço grátis, não existe. Então, mesmo que esteja lá, é grátis, tá embutido em alguma coisa. Mas ok, a gente sabe disso e mesmo assim a gente se permite a escolher algo que tenha frete grátis, né? Por mais que a gente tenha essa consciência, a gente meio que se permite o ser cair humano, ele nessas. gosta de ter benefícios. Né? Então, eu fui relutante. Desta vez, agora. Tem o quê? 4 dias que eu lancei frete grátis para tudo. O que eu fiz? Coloquei esse custo da minha entrega no meu combo, aumentei o teu preço, né? Só coloquei a entrega para dentro. O cliente está pagando do mesmo jeito. Só que a ideia de que ele não tá... Porque antes vinha, né, o valor do pedido mais taxa de entrega. Aquilo era uma dor pro cliente. Muitos clientes reclamavam. Nossa, mas tudo isso a taxa de entrega... Porque, assim, no meu caso, R$20, porque todas as entregas são feitas de carro. Então, o cliente ele reclamava demais. Para preservar o produto. Para preservar o produto, porque outra coisa também é a questão da qualidade. Eu falei, o quê? Vou colocar, vou fazer o teste. Fiz. Absurdo o retorno que eu tive. Absurdo o retorno que eu tive. Com uma simples ação. Essa é a última aí que eu posso falar. Mas, assim, programa de fidelidade. Eu sou a rainha de tudo que é estratégia que dá para colocar aí, para aumentar. Né? E vai entendendo o que dá e não Exato. dá. E é o que tu Cupom. É o que tu tá trazendo desde o princípio dessa nossa conversa, né, Aline? Ter a ousadia de fazer coisas diferentes e ter a inteligência de escalar o que tá dando certo. Isso. E o que mudou desde que você começou a implementar ferramentas dentro do teu comercial? Toda a gestão, desde que acompanhada, ela vai trazer resultados. Então, eu acho que o que mudou? Organizou, facilitou e ficou claro para poder ver onde eu preciso melhorar, o que eu preciso corrigir. Então, assim, simplificou a vida. Não fica mais no achismo, fica com o resultado. Então, para quem está assistindo aqui a gente hoje e ainda faz aquele atendimento manual, não trabalha ações de venda dentro do WhatsApp, ainda fica muito limitado quanto a entender faturamento, quanto a entender produtos que saem mais, produtos que saem menos. Você, na tua experiência, recomenda que essa empresária venha implementar mais ferramentas para auxiliá-la a vender mais? Não, com certeza. Ou a não ser que
o sonho desse empresário, dessa empresária, seja rasgar dinheiro. Se esse for o sonho, o objetivo, tá no caminho certo. Anotando no caderninho, não dando atenção no WhatsApp, não sabendo quantas vezes aquele cliente tá comprando. Eu tenho um cliente que já fez 200 pedidos com a gente. Como que eu consigo ver isso? Através de uma plataforma de gestão. Daí, com esse cliente, você acha que é justo eu tratar esse cliente que já fez mais de 200 pedidos comigo da mesma forma que eu trato um cliente que compra comigo a cada 6 meses? Não é justo. Eu preciso saber quem é esse meu cliente tão especial e tratá-lo de forma especial, que muitas vezes é o que eu faço. Do nada, uma dica aí. Do nada, eu mando um kit surpresa pro cliente, eu mando presentinhos, assim. Como você faz, tá, Tawane? Não vem com essa cara de surpresa que você faz isso também, viu? Faço. Do nada, eu recebo as coisas em casa, então... Mas é isso. Faço. É isso. E a gente se sente como? Valorizado, amado, pertencente. Então, é tão gostoso. Gente, é muito simples. Tudo que você gosta que seja feito com você, tudo que você gosta de receber, faça pro outro. Maravilha. Né? Maravilha. Acho que a receita ela é muito mais simples. Sim, porque tem muitas empresárias que vêm com essa demanda para mim. Tawane, o que eu faço para esse cliente que comprou X vezes, Y vezes, milhares de vezes? Eu sempre falo, é muito singular. Uhum. Não necessariamente o que você faz, Aline, pode ser aplicado por uma outra Sim. empresa. Por quê? Pelo fator de que ela tem um relacionamento com o cliente dela que talvez você não tenha. E você tem um relacionamento com o seu cliente, a maneira de você demonstrar amor para aquele cliente, reconhecimento para aquele cliente, não é o dela. Sim. Então você precisa reconhecer, e aí você veio numa raiz perfeita, que é: faça com o seu cliente o que você gostaria que fizessem com você. Exato. Perfeita colocação. Bom, agora eu tenho uma pergunta para você, que assim, eu tenho certeza que quem tá assistindo vai conseguir extrair muitos insights com que você vai trazer. Se amanhã você tivesse que recomeçar do zero, sem estrutura, mas com todo o conhecimento que você tem hoje, qual seria o primeiro passo que você daria para começar a vender todos os dias? Com o conhecimento que eu já tenho. Eu já sei Com cozinhar, sim, ok? tudo. Já Você sei sabe cozinhar, tudo. já sei todo. Pegou fogo lá na Sabor Saúde, eu mudei de cidade. Mas eu vou abrir um mesmo negócio em outro lugar. Primeira coisa que eu faria, sem sombra de dúvidas, seria investir em uma agência gente, não tô sendo paga pra isso, mas é verdade. Com especialista, no meu caso, é com você e com o Pedro. Eu entraria em contato com vocês, porque assim, o que acontece? Vocês trazem já trazem a receita do bolo. Ouvir especialista que te ajuda, que te dá a mão e caminha junto com você, é muito mais leve, muito menos doloroso e penoso. Então, acho que eu investiria, sim, no marketing, nesse marketing mais assertivo, aí, mais direcionado, nichado, que é o que eu sempre falo. Existem 1 milhão de agências de marketing por aí. Mas, assim, especialista. Quando eu encontrei vocês, eu fui buscando especialista no setor. Porque eu já tinha noção de marketing, né? Eu já tinha vindo desse mercado. Mas eu precisava de alguém que... Falei, caramba, que entenda, que viva esse mercado, que mergulhe nesse mercado, para que eu venda do jeito mais rápido, com um custo menor e mais assertivo, com o público certo. Porque também é bem importante dizer isso. A venda, ela não é... Não precisa... O que faz você ganhar dinheiro não é a venda, é a recompra. Então, de repente, se eu arrumo uma agência que faz o estardalhaço lá, todo mundo compra, mas depois não tem recompra, significa o quê? Que ele não atingiu o meu público certo. Quando você pega os especialistas do mercado que vão te direcionar, vão encontrar vão trazer para você aquele cliente com o perfil do negócio que você tem para oferecer,
a chance de recompra aumenta absurdamente. Agora, quem consegue fazer isso? Especialista. Eu, na boa, eu tô preocupado com outras coisas, tô preocupada com o lucro que a empresa vai me trazer. Então, eu poderia até fazer isso, mas eu teria que mergulhar, teria que fazer o que você e o Pedro fazem, que é estudar, ir atrás de curso, e inovar, né. Só que daí, como é que fica a Saber Saúde? Então, na boa, eu fui inteligente. Por que eu vou fazer? Eu vou pegar quem eu considero como os melhores do mercado. Vou trazer esses especialistas. Se eu tivesse que começar de novo, com toda a certeza do mundo, a gente já tá casado. Não sei se eu falei pra você e pro Pedro, mas eu tô aqui oficializando, somos um trisal a partir de agora. E a lua de mel em Dubai. Exato, e vamos pra Dubai. Porque pra sempre, onde eu for, vocês vão estar comigo. Assim, já era. Mas se eu tivesse que começar, com certeza, a primeira coisa seria a agência de marketing nichado. Maravilha. E Aline, eu lembro quando a gente conversou pela primeira vez, e eu acho legal a gente conversar aqui sobre isso, porque tem muitas pessoas que já passaram por isso e tem esse receio. Quando eu conversei a primeira vez com você, você falou pra mim, Tawane, o que acontece? Eu estava em janeiro, vamos trazer aí um mês, porque eu não vou lembrar exatamente, mas para dar um exemplo aí, para o pessoal pegar esse entendimento na prática. Então, em janeiro eu contratei um profissional X, tráfego pago, e eu estava faturando aí 22, 23 mil, foi meu máximo. Só que aí eu contratei esse profissional, em janeiro foi esse valor, aí fevereiro foi 20, e não, foi 17 e agora eu tô com 18. E assim, tá muito ruim, porque era pra eu estar aumentando, eu já tô há 4 meses com esse profissional e é isso mesmo? Tu chegou a até me questionar. É esse o resultado que o mercado entrega? Como que é aí com os clientes de vocês? Então, você trouxe muita perspicaz na nossa conversa por receio de outros profissionais, da queda do teu faturamento, e foi muito incisiva. Então, Ana, eu preciso que você me mostre o que o mercado tem a me oferecer, o que vocês têm a me oferecer. E assim, eu vou ser a maior case de vocês. Se vocês geram resultado, eu nunca vou me esquecer disso. Se vocês geram resultado, o que você tá me falando é verdade, eu serei a maior case de vocês. Porque na mesma medida que vocês se dedicarem pra trazer, eu vou me dedicar pra entregar. E eu falei, então tá fechado. Exato. E aí que nasce, vocês entenderam? Aí que nasceu o casamento, entendeu? Mas foi isso mesmo. O que eu precisava? Eu precisava de alguém de novo, o que vocês fizeram? Vocês me entenderam pra depois me atenderem. Eu já cheguei colocando vocês na parede. Tipo assim, seguinte, é isso aí? Qual que é o resultado? O que vocês podem me oferecer? Porque, isso aqui eu já tenho, eu não quero isso. Vem cá, o que vocês podem trazer de novo? Por que eu devo contratar vocês? Porque, assim, de novo, eu entendia que havia potencial, eu já estava segura, porque é outra coisa que é importantíssimo, você tá seguro daquilo que você tá vendendo. Eu tinha absoluta certeza que as refeições são deliciosas, que a gente estava entregando sempre o melhor, enfim, a padronização, eu sabia de tudo isso, mas eu não estava conseguindo alcançar mais pessoas. Todo mundo que comprava voltava a comprar, então, ou seja, o produto realmente era bacana. Havia uma falha. Eu estava entendendo que a falha não era minha. Estava entendendo que eu estava numa região próspera. Sorocaba é uma cidade muito próspera. Então, se é que... Então, foi onde eu identifiquei. Eu falei, a questão é o gestor de tráfego que não está adequado. Busquei vocês falaram, olha, a gente garante com toda certeza, a gente vai conseguir um resultado. Vocês garantem? Então, beleza. Vamos ver. Eu vou fazer a minha parte. Foi ali um acordo que a gente fez e que deu muito certo. E aí que eu fico... Eu tremi na base. Esse dia eu falei, que é essa mulher, Pedro? A gente olha... Com esse vozeirão aqui, eu falei, a menina vai vir aqui e vai me bater. Mas é isso, porque aquela coisa, aquela inquietude de novo, eu sabia... tem até uma vez que eu gravei o depoimento pra você, que eu falei, eu sabia o que eu queria, mas eu não sabia como chegar lá. Foi aí que vocês entraram. Eu sabia o que eu queria. Só que eu não sabia. Porque realmente é muita coisa, gente. É tráfego pago, é algoritmo, é não sei o quê, é mudança disso, daquilo. Não era isso que eu queria me preocupar. Eu queria me preocupar com outras coisas.
Então, ali, pra mim, na hora que você se comprometeu, eu me comprometi, porque não adianta também eu ter a melhor agência e não fazer minha parte. A gente precisa entender que o empresário, ele é o que mais trabalha. Quem resolveu ser empresário, sinto muito, estava achando que... Sinto muito, Quer não é viver em assim não. Paris? Não é assim não, tá? É muita labuta. E, de novo, eu nunca descansei. Todo lugar que eu vou, não importa se é uma pizzaria, se é um restaurante japonês, se é uma lanchonete, se é o carrinho de cachorro-quente, eu sempre tô observando ali a produção dele, o processo, como é que é o atendimento, como é que é isso, para poder buscar algum insight. Essa inquietude, eu acho que todo empresário tem que ter também. Perfeito. Perfeito. E agora a gente fica com medo, tá? Quando chega alguém pra gente e fala assim, eu vou ser tua case de sucesso, eu falo, Sim, olha que a tua ó. palavra tem poder, porque a última que falou isso pra gente, olha, cresceu que foi 10 mil, mais 10 mil, mais 10 mil, mais 10 mil, mais 10 mil, quando a gente viu... Não, Aline, você é fora da curva, tá? Bom, queria que você desse, então, pra gente encerrar, um recado pra quem tá assistindo a gente, da tua história, da tua experiência, e talvez você não direcione essa fala para quem tá assistindo, mas para a Aline que estava lá no início. Se você pudesse falar com essa Aline que estava na cozinha do apartamento, com a geladeira, usando a geladeira de casa para armazenar os produtos, para armazenar o freezer, colocando as embalagens na sala, lá na cozinha, onde dava, usando a mesa da casa, usando os balcões que tinha para dar conta de tudo. Se você pudesse direcionar esses insights e esse conselho para essa Aline, para que ela pudesse ter força e determinação para estar aqui na minha frente hoje, o que você traria para ela? Ó, uma frase. Eu tenho essa plaquinha e todos os dias eu leio ela. Não tenha medo, tenha fé. Então, às vezes, nos dias que eu tô meio assim, né, eu fixo ali o olhar naquela plaquinha, que foi um dia numa lojinha e eu comprei, achei. E aquilo, não sei, foi um negócio tão forte assim que deu em mim. É, Eu levei aquela plaquinha e eu falei, eu nunca mais vou esquecer disso, né? Eu acho isso mesmo. O medo ele não é maligno. O medo ele é importante, às vezes, pra gente não sair também sem limites, né? Fazer tudo sem limites, sem responsabilidade. O medo ele é importante, sim, mas ele não pode te limitar de uma maneira absurda. Tem que ser ponderado. Aham. Agora, a fé, ela precisa ser ilimitada. Porque aquilo que você tem fé, quando você acredita, você alcança. Uhum. É uma coisa interna que você acaba. Ele é tão forte, é um poder tão que você acaba atraindo, tudo vai conspirando a seu favor, enfim, automaticamente as pessoas vão se aproximando das pessoas certas, nananã, e quando você vê, você alcança. Sabe, de novo, Tawane, não foi fácil. Eu tive muitas noites de choro, muitas noites de dúvida, mas até por quê? Porque eu estava sozinha, eu comecei sozinha. Eu não era do mercado, eu não sabia absolutamente nada, eu não sabia cozinhar, eu não sabia como funcionava o mercado de congelado, não tinha tanta informação como tem hoje. Não tinha tantas empresárias como tem hoje, não existia grupo. Imagina, você possibilitou um grupo. Gente, isso é ouro. Isso é ouro, Tawane. O que você fez é uma coisa assim, de um coração tão, tão gigante. Eu não sei, foi iluminada mesmo. Porque ali, aquela troca de informações, se eu tivesse tido aquilo nos meus dias, sozinha dentro daquele apartamento, meu Deus, como eu teria encurtado o caminho do sucesso, assim, sabe? Porque eu me sinto já sucesso. E você Sucesso é. mesmo. Você é. E eu me sinto. As Antes eu pessoas queria perguntam ter. pra mim, o que a Aline faz? Bom, tá aqui o que a Aline faz, vocês estão vendo. Sou louca. E a Tawane sabe, às vezes do nada. Tawane, eu tive uma ideia. E assim, os horários mais malucos do mundo. E não, porque você. Eu ouvi essa intuição, sabe? É aquilo. Quando você tem fé, a intuição vem. Deus abre os caminhos, as pessoas certas aparecem. Não desista. Não pare de ter fé, não pare de crer.
E vá atrás e faça o seu melhor. É fazer o melhor, sempre. E aí parece que até as coisas ruins, elas são a nosso favor, né? Sim, quando você... Por isso que eu falo também, outra coisa, outra lição da vida. A gente tem que aprender a agradecer tudo. Mas aí também tem uma questão. Você tem que saber quem você é pro mundo. Se você entende que você tá entregando sempre o seu melhor, que você é uma pessoa honesta, que você é uma pessoa dedicada, que você faz Isso. sempre o bem, acredite, mesmo aquilo que parece ruim que veio pra você, acredite e agradeça. Porque aquilo que parece ruim pode parecer hoje, porque a sua visão é muito curta, mas depois que o tempo passa e você olha pra trás, você fala: caramba, Deus, obrigada, foi um livramento que eu tive aqui. Poderia ter sido muito pior. Então, é aprender a agradecer até quando tudo parece dar errado. Porque às vezes também aquele erro é pra te fortalecer depois. Sim, sim. Fortalecer para a gente ter a mentalidade correta para ser grato no futuro de algumas coisas. Eu percebo que hoje eu fecho contratos que era assim o meu maior sonho fechar lá no início, que eu tinha reuniões para propor aqueles contratos naqueles valores e quando eu não fechava eu ficava assim extremamente frustrada. Eu olhava para o Pedro, eu falava: poxa, a gente tem um serviço que é diferente, Pedro, a gente é honesto, a gente faz as coisas corretamente, por que que grandes contratos não chegam até nós? E a gente ficava muito frustrado com aquilo, porque a gente queria comprar um notebook melhor, a gente queria poder ter um carro melhor. Igual eu estava te falando ontem, quando eu fui te buscar no aeroporto, a gente falava: poxa, a nossa energia, aquilo que a gente pode fisicamente entregar para os nossos clientes, que é atenção, que é o melhor que a gente já entrega. Por que que a gente não consegue fechar bons contratos que vão viabilizar bons recursos financeiros para a gente ter melhores equipamentos, melhores funcionários, melhores parceiros? E a gente não entendia, era um inconformismo em querer e não alcançar. E hoje, fechando esses contratos, alcançando estes números, tendo a equipe abençoada, eu agradeço cada um dos meus colaboradores, assim, eu sou apaixonada por todos eles. Eu tenho, assim, relação de família com cada um e eu percebo, eu não estava pronta. Eu É, não estava pronta, eu sim. poderia ter queimado muito o meu Uhum, nome se eu tivesse fechado aqueles contratos naquele momento. uhum, Então hoje eu tenho muita certeza que o valor que eu tô cobrando, ele é proporcional ao que eu vou entregar, porque eu sei uhum, o resultado que eu gero. E lá naquela época eu não sabia, eu não tinha uhum, essa maturidade. uhum, Então, entender que tudo tem o seu momento, tem o momento de você contratar uma equipe, tem o momento de você fazer um investimento em ferramenta, tem o momento de você investir em equipamento, tem o momento de você fazer bons relacionamentos, mas você precisa estar aberta a ser grata pelo bom e pelo ruim, porque tudo tem um propósito. tudo tem um propósito. E pra fechar com chave de ouro, eu tive um insight aqui que eu preciso falar isso, principalmente para as mulheres. Mulher é mais sentimental. Olha, seja boa, mas não seja boba. E não seja ingênua. Porque a ingenuidade também, ela custa. Ela custa muito. Eu, durante muito tempo, eu fui muito ingênua. Ingênua, assim, no sentido, até às vezes com o cliente, que às vezes quer levar uma certa vantagem, que não é para ser o cliente, que daí você tem que entender, esse tipo de cliente eu não quero. Uhum. Então não seja ingênua. E também com um colaborador. Eu tive algumas dores de cabeça com um colaborador, porque você tem tanto aquele desejo de mudar a vida do outro, mas o primeiro passo é o seguinte: o outro ele tá disposto a mudar? E aquela. Eu ouvi uma frase, Tawane, que eu quero deixar para todo mundo isso. Às vezes, quando a gente encontra uma pessoa muito lascada na vida, a gente tem aquele desejo de ajudar, falar: que dó, né? Deixa eu tentar ajudar e tudo mais. Mas eu aprendi uma coisa, do jeito mais difícil. Aprenda a entender o porquê que aquela pessoa tá tão lascada desse jeito. Para que você não se torne um ingênuo também, Perfeito. tá? Então é isso. Maravilha. Sabedoria. Obrigada, Aline, por ter estado aqui com a gente hoje. Eu estou extremamente feliz com a sua presença. Logo, logo nós teremos aí um grande evento que você estará no palco com a Ai, gente. Quem acompanha a gente nas redes sociais vai ver. Provavelmente quando esse episódio estiver no ar, nós já teremos vivido esse uhum. momento. Então, de antemão, gostaria de agradecer demais a sua presença. Ter você aqui para mim é inacreditável, para mim, para o Pedro, para toda a equipe TP, porque você hoje é uma das nossas maiores cases e eu posso falar isso com
muito carinho, porque você praticamente falou isso e a gente está vivendo isso. Então, era para ser nós e sempre será nós, porque nós vamos crescer ainda muito mais. Tá bom? Muito Tawane, obrigada. obrigada. Muito obrigada mesmo. E eu desejo todo o sucesso do mundo, porque você e o Pedro, além de profissionais, grandes profissionais, vocês são seres humanos incríveis. O mundo precisa de muito mais Pedros e Tawanes. Obrigada, Aline. Bom, empresária, a gente encerra essa primeira temporada com muito amor e com o coração quentinho. Eu espero, sinceramente, que você tenha assistido todos os episódios e tenha extraído o melhor dessas empresárias. Todas elas, assim como você, começaram do legítimo zero, começaram como cozinheiras e hoje são grandes empresárias. E o que diferencia essas empresárias do momento que elas iniciaram até o momento presente foi essa receita que elas acabaram de compartilhar. E se você quer uma nova temporada, segunda temporada, não deixe de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar com outras empresárias que também precisam escutar estes depoimentos, essas histórias, esses insights e comentar, claro, o que você quer nessa segunda temporada, quais insights, quais áreas, quais dúvidas que eu vou trazer para você. Agradeço você ter assistido todos esses episódios, ter você com a gente é o nosso maior diferencial. E agradecer a Prefiro Delivery, que viabilizou que esse projeto estivesse no ar. Muito obrigada e até a próxima temporada. Um beijão.